Bom dia para todos. Estamos aqui em mais um episódio do Contra-Argumento. E eu estou com um time de peso aqui hoje. 5 elementos extremamente importantes para o servidor público de Itumbiara. Bom, eu vou começar a nossa conversa com a Marli da Saúde, que todo mundo já conhece. Não tem necessidade de fazer a apresentação, Marli, no seu caso. E estou aqui também com a Cirlei Braga, que ela é de Goiânia, na verdade. Que ela também vai trazer vários esclarecimentos para nós. Eu vou deixar a apresentação da Cirlei por conta dela, porque eu não a conheço, estou conhecendo, infelizmente, somente agora. Mas ela vai falar e vai ficar à vontade. Mas, Marli, vamos começar por você, que já é de casa, e que o pessoal já conhece bastante. Explica para nós, Marli, por que houve essa manifestação hoje dos servidores de Itumbiara lá na Praça da República? Bom dia, pessoal. A gente reuniu, né, fez a manifestação hoje, dia 11, na praça, né, convocando os servidores públicos da Prefeitura Municipal pela falta de pagamento dos proventos que vem atrasando, né, assim como 13º, terço de férias, progressão de plano de cargo e carreira, retroativo, né, do aumento salarial. E estava tudo muito bonito, tudo muito quietinho, procurava-se a coordenação, a direção, o executivo, não está tendo dinheiro para pagar, a prefeitura não tem dinheiro, e foi se levando, só que o servidor ele tem conta a pagar, ele tem aluguel, ele sobrevive, né, desses proventos. E achamos por bem, né, fazer a manifestação, porque o servidor está sendo levado, tratado sem prioridade nenhuma. Servidor da Prefeitura Municipal de Itumbiara. Então, resolvemos fazer esse manifesto para dizer que a gente não aceita esse tipo de atitude vindo do Executivo. Falta de pagamento, atraso de pagamento, que o servidor ele vai para a rua para dar o recado. É isso que a gente fez essa manhã. Entendi, Marli. Então, 13º não foi pago ainda, retroativo. Aí, devido a gente chamar, né, nós temos sindicato, né, temos o Sindicato de Goiânia, que a Cirlei está aqui hoje como diretora do Sindisaúde, né, um sindicato estadual, no qual eu faço parte como diretora regional, né, nós temos a Regional Sul, e juntamente com a Élvia, né, com a Cirlei, com a Zirlene. Então, assim, a gente está a par dessa situação para não deixar isso acontecer. Como sindicato, a gente tem o direito e o dever, nós somos servidores, né? Então, a gente viu a situação, quando a gente colocou nas redes sociais que íamos fazer essa manifestação, ontem, para passar um mel na boquinha do servidor, foram feitos alguns pagamentos, mas assim, nada total, tudo parcial. Só um cala-boca mesmo, para uma tentativa de abortar a nossa manifestação, de calar o servidor, de não deixar o servidor ir para a rua. Esse é o entendimento nosso que a gente tem sobre isso. Por quê? Que geraram uma folha extra ontem e saíram pagando alguns proventos. Porque sabe que vai perder, o servidor vai tranquilizar, né? E então é por aí que eles tentam calar a nossa boca. Só que a gente sabe que isso é só um tapa-buraco. E mês que vem, vai atrasar? Vai pagar em dias? Essa é a resposta que nós queremos. Porque o que o trabalhador trabalha, o salário, o 13º, os direitos do servidor é negociável. É negociável porque tem gente pagando juro de cartão por conta de atrasos. E aí, vai ser ressarcido? Não vai. E por isso a luta é essa. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Devido a essa manifestação que estava marcada, o prefeito ele foi lá e fez um pagamento parcial para amenizar a situação e abafar supostamente essa manifestação. Sim. Provavelmente foi isso que aconteceu. Essa era a intenção dele. Para nos calar, né? Da gente não ir para a rua. A gente sabe que executivo nenhum não quer o servidor na rua, mas se ele não quer o servidor na rua, ele tem que cumprir com as obrigações. Que aí o servidor vai estar satisfeito, vai estar trabalhando, vai estar no seu local de trabalho. E reforçando,
Nós somos trabalhadores. Nós não estamos lá na praça porque a gente é um desocupado, porque a gente não tem o que fazer. Pelo contrário, a gente tem muito o que fazer. Mas, em primeiro lugar, eu acredito, né, que o sindicato, a função do sindicato é defender o servidor, o trabalhador. Porque nós somos servidor e nós somos sindicato. Ô, Marli, não existem ferramentas, meios para se cobrar essa responsabilidade do prefeito para que ele execute a parte que é o pagamento de vocês? Por exemplo, Ministério Público, greve, não seriam meios para que se efetivasse essa cobrança e ele pudesse, e ele pagasse, cumprir com a parte dele, por exemplo? Isso não pode acontecer? Sim, a primeira negociação que a gente faz é abrir uma conversa, marcar uma reunião, é, protocolar um ofício, como a gente vem fazendo, né? Temos lá inúmeros ofícios aguardando resposta. E quando a gente tem uma resposta, a gente tem uma resposta muito superficial, né? A gente leva para a Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito, os ofícios, e quando a gente é atendido, é pontuado muito superficial. Não, a prefeitura não, não tem caixa no momento, isso vai ser resolvido daqui tanto tempo, e aí o assunto morre, só não morre porque a gente continua batendo na mesma tecla, e a gente fica assim, aguardando prazos. É igual falaram para o pessoal da motorista das ambulâncias, uma questão. Em julho a gente vai dar a resposta. Aí chega julho, a gente precisa ir lá novamente, e aí protela para agosto, setembro, você entendeu? E vai protelando as coisas e não se resolve. Aí fala que não tem caixa, né? Essa é a saída emergencial. Então, você me desculpa, mas eu discordo de você. Não está atendendo. Ele Não. está postergando apenas. Então fica enrolando vocês. Vai falar que tal mês resolve, chega tal mês, tem que criar mais ofícios, fica aquela celeuma toda para a autoridade, a majestade receber os pobres Uhum. coitados, e aí não resolve. E aí o Ministério Público fica muito aquém da situação, porque muitas questões são levadas no Ministério Público. O próprio Ministério Público pede um tempo para resolver. Aí fica esse jogo de empurra-empurra, E sabe? no caso do Ministério Público, não seria prevaricação, alguma coisa mais séria assim? Não dava para enquadrar isso dessa forma, por exemplo? Olha, é uma questão que a gente fica se perguntando, né? O porquê que não tem essa ação, inclusive do Ministério Público, inclusive essa questão dos motoristas que precisa mudar a nomenclatura, foi procurado o Ministério Público de Goiânia, pra você ter noção, para ver se tem uma resposta. Aí, como sempre, pediram também um prazo menor, mas estamos aguardando. Mas de antemão, o prefeito foi procurado e disse que não tem condição de mudar a nomenclatura agora, porque vai alterar o valor do salário base deles. E essa é a resposta. Não tem, não tem. Por isso que a gente vai para a rua trazer visibilidade das nossas causas, porque chega do servidor ser massacrado, ser oprimido, a gente tem direito de expressão, e eu venho falar aqui que a gente vai prosseguir dessa maneira porque é um direito nosso. E nós temos amparo para isso, nós temos um jurídico, né? Nós temos um sindicato forte, né? Inclusive fizemos uma parceria com o Sintego, que é o Sindicato da Educação, que os professores também, o pessoal da educação, está na mesma situação do pessoal da saúde. É um jogo de empurra-empurra que não tem condição da gente ficar em casa olhando essa situação e não sair para a rua. Marli, eu acho o brasileiro muito acomodado, no geral. E eu me incluo nesse grupo, é claro. Mas não seria o caso de fazer algo mais eficiente, algo mais eficaz para o executivo perceber que realmente ele tem que levar vocês a sério, que não é uma piada, são servidores que precisam do dinheiro deles. Ninguém está pedindo favor aqui, está pedindo só o salário, os benefícios que eles já conquistaram já. Algo mais eficaz, como por exemplo uma paralisação, uma greve, isso não é possível ser feito?
É possível, só que primeiramente a gente tem 2 caminhos aí a seguir, né. Primeiro a gente leva ao Ministério Público, como já tem sido feito, para a gente ter uma base legal, para dizer: "Olha, vocês estão queimando etapas", nós não estamos queimando etapa. Leva ao Ministério Público, traz visibilidade na rua, porque a pressão popular, se o servidor soubesse a força que ele tem, em união, nós já tivemos exemplos de casos, né, inclusive do nosso piso salarial, da categoria da enfermagem, ele é uma realidade no município por pressão popular. Nós fomos para a rua, nós reivindicamos, nós pedimos, fomos a Brasília, o que foi feito fora foi feito, o que foi feito aqui dentro do município, e tivemos um êxito incrível, que hoje nós temos, né, uma resposta, graças a essa manifestação popular. Então, eu acredito muito nesses 2 caminhos. Esgotando esses 2 caminhos, aí sim a gente pensa em uma atitude mais, digamos, mais avançar um pouco mais. E o que é que nós temos em mão? O servidor, ele tem o poder da paralisação, ele tem o poder da greve, ele tem esse poder. O servidor só precisa se conscientizar que ele tem esse direito, que é dele, porque na medida que o meu direito ele é tirado, eu tenho direito de reivindicação. É isso que eu tô perguntando, porque parece que é tão complicado, né? Cobra do prefeito, aí Uhum. espera ele ter um horário, e aí chega numa reunião, fala que não tem o dinheiro e tá tudo bem, e aí cobra o Ministério Público pede um prazo, e aí não resolve e tá tudo bem, volta um ofício pro prefeito para responder daqui um mês ou dois e marcar uma reunião para chegar lá e falar que tá tudo bem, não tem dinheiro, não vamos resolver, e tá tudo bem. Isso não é. Qual o problema do servidor? O que ele está esperando? Alguém morrer? Não conseguir ser expulso de casa porque não paga aluguel? O que vocês estão esperando? Inclusive, a gente tem, né, formamos uma diretoria agora, é uma regional, temos todo o suporte da diretoria estadual, né, que é o Sindisaúde, um sindicato que tem se preocupado muito com a saúde do trabalhador e do usuário, né. Então, essa é a nossa bandeira. Criamos a regional e aprendemos o caminho e não vamos ficar parados. Nós não vamos ficar parados porque eu, pessoalmente, eu sei o poder que tem uma ação pública, né? Das pessoas não ficar calado, né? Então, nós estamos aí para atuar, né, nesse sentido e, sabe, tentar colocar um ponto final nisso. Nós temos que ter poder de negociação. O que eu tô batendo em cima, Marli, é que eu acho que as pessoas são muito acomodadas, nós, melhor assim, nós somos muito acomodados, então fica esse jogo de empurra e empurra, como você mesmo falou. Fala com o prefeito, chega na reunião, não tem como resolver agora. Ah, então tudo bem, obrigado. Vamos lá no Ministério Público. E aí? Ah, não tem como, a gente precisa de um prazo de 60 dias, ou de, sei lá, 30 dias. Não tem como resolver agora. E fica sempre nesse jogo de empurra, empurra, e ninguém faz nada de forma eficiente para resolver a situação do servidor. E vira essa bagunça, e tá tudo bem. E a saúde, ela tá um caos. Sempre a gente ouve essa frase, e só quem está lá dentro de um hospital de urgência e emergência, quem está lá em Goiânia, no Hugo da vida, daquele, que estão colocando praticamente, por conta das OS, estão querendo colocar até beliche para aumentar o número de vagas no UTI. A gente sabe daqui dos nossos percalços que tem aqui na saúde. E aí, maquiar isso é muito fácil. Mas eu, assim como muitos profissionais, sabe a realidade que está a saúde. E são diretores que estão omissos à situação, sabe? Temos ali, eu trabalho no hospital municipal, é muita omissão e muita maquiagem de que aquilo ali tá bonito. Gente, não tá. Tá tudo muito feio. Isso é interessante o que você está mencionando agora, Marli. Eu vou até perguntar para você. O que está acontecendo então? Porque quem está te assistindo agora está aqui perguntando, mas eu vi um vídeo que o prefeito produziu que o hospital municipal está um espetáculo. Reformou,
uma parte dele, eu não sei qual a parte não, e não menciona, né, nos vídeos, mas reformou o hospital municipal. Equipamentos novos e tá assim, de primeiro mundo, tá bonito. E aí a gente vê a população reclamar, eventualmente tem os vídeos que caem em rede social, a gente vê a situação do hospital, as pessoas queixam do atendimento no hospital, elas se queixam da demora no atendimento, enfim, todas as etapas do atendimento. E aí vem o nosso gestor e coloca aqueles vídeos maravilhosos, dá até gosto, dá vontade de ficar doente para ir lá para o hospital municipal, tão bonito que fica. E aí as pessoas parecem que também se esquecem que certos detalhes como o Cais, que está fazendo, são 2 ou 3 anos que ele está para Fazendo reformar. aniversário, Eu né? não sei se são 3 anos, mas já tem um bom tempo, já ultrapassou os limites da reforma e tá tudo bem. Não tem quem cobre o prefeito. Outra parte que eu queria levantar também, outro ponto, são os vereadores. Os vereadores não deveriam estar fiscalizando isso? Os vereadores, na verdade, eles vão à unidade de saúde quando eles querem um atendimento para um amigo. Ah, Aí eles vão lá, aí eles dão uma carteirada deles, é atendido, muito bem atendido, mas não acontece isso com a população. Você vê ali uma recepção lotada, um hospital que tem mais de 50 anos de construção, uma infraestrutura que começou uma reforma, parou nem na metade, essa reforma não termina, inclusive a parte de cima já está se desfazendo, porque a reforma parou, ninguém responde quando que vai continuar, quando que vai terminar. Temos aí o projeto de campanha de um hospital novo que nunca saiu do papel. mas o Hospital Novo, eu estou vendo todos os candidatos a deputado estadual aqui de Tumbiara falar desse hospital. Porque falar, se tem uma coisa que os nossos políticos fazem bem, com excelência, é falar. Que Mas venha, que venha. assim, eu acho engraçado, eu fico analisando. Como é que a gente vai ter um hospital novo, talvez maior, né, provavelmente que o municipal, se a gente não consegue administrar o hospital municipal, não consegue fazer uma reforma para que ele funcione bem, aí você vai ter um segundo hospital maior, é a mesma prefeitura que vai gerenciar isso. Imagina o que vai virar. Quando a gente fala de estrutura funcional, né, a gente fala de coisas práticas, né? Eu faço parte do transporte, você vê ambulância precisando trocar óleo, ambulância quebrada. Você me desculpa, o Gutenberg, é Gutenberg, não é? Aquele É. motorista que tem uns vídeos bem polêmicos. Sim. O Gutenberg, ele mostra o que acontece Sim. com essas Mas ambulâncias, é a uma parte do realidade, problema, né? né? É a realidade. É a estrutura que não ajuda, né? Aí você vê ali um hospital, mais de 50 anos, a população, ela cresceu, né? Então, assim, não atende às demandas, né? É tudo superlotado, tudo não tem vaga, é UTI que tem pouca vaga, é clínica médica que está superlotada, observação. Então, assim, mesmo vindo um outro hospital, que é o São Marcos, a população, ela cresceu. Então, fica muito a desejar. A saúde, ela está muito a desejar. Isso não é conversa de quem trabalha lá e sabe da realidade. São falta de insumos, são materiais que vêm de péssima qualidade. Eu disse que eu não ia falar muito, mas é inevitável. E aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui, tem que falar. Há alguns meses, eu acho que 2 meses atrás, o Gugu fez um vídeo que eu fiquei emocionado. Ele aos prantos, porque ele conseguiu uma ambulância, que é uma UTI móvel, né? Aqui para Itumbiara. E essa ambulância, que é uma UTI móvel, ela, não sei, ela tá funcionando? Ela tá em ativo Eu não já? tenho notícia para te dar dessa ambulância, não. Como assim? Ele fez o vídeo, disse que tinha conseguido a ambulância. Agora estamos falando que essa ambulância não tá aqui em Tumbiara, não tá trabalhando? Eu não posso, assim, eu não tenho nem o que falar, porque eu nunca vi essa ambulância. Eu sou do transporte, né? Não, calma, peraí. Você é uma técnica de enfermagem, é uma servidora pública, lotada no hospital municipal, e você não viu a ambulância, que é uma UTI móvel, que o Gugu conseguiu para a cidade, que ele Não, estava lá. chorando, comemorando, emocionado, porque ele conseguiu essa ambulância. Você está dizendo que você não viu essa ambulância Não. no hospital municipal trabalhando ainda. É isso. É isso. Não Certeza. vi. Certeza. Deve estar em outro lugar, né? Porque lá não está, não.
Será que tem outra cidade que chama Itumbiara, que é do estado de Goiás? Não tenho Não, né? notícia, né? Será que o Google fez isso? Não tenho notícia dessa ambulância, não. Eu vou pegar o vídeo dele chorando, que eu fiquei emocionado. E eu vou colocar aqui na nossa entrevista. E assim, você afirmou isso, eu não acho que você esteja faltando com a verdade, Marli. Mas vai ser interessante mostrar o que está acontecendo com essa ambulância que é o UTI móvel. Enfim, vamos continuar. Eu já mencionei que eu achava que os vereadores deveriam estar fiscalizando o executivo, né? Eu tenho essa concepção que vereador, o papel dele é fiscalizar o executivo, mas eu acho que eu estou equivocado, porque isso não acontece aqui em Itumbiara de forma alguma. O que eu ando vendo muito também é certos vereadores acompanhar o prefeito para fazer obras pontuais na cidade. Bacana. Apesar que eu acho que isso é muito enxugar gelo também. Mas então, o que acontece que o nosso gestor, ele não paga vocês? Eu também ouvi lá na manifestação a respeito de EPIs, que o funcionário, o servidor público tem que comprar o EPI. Como é que funciona isso aí? O que está acontecendo? A Cirlei é melhor para falar sobre Cirlei isso? pode falar, né, das ACS. Bom, então, vamos começar com a Cirlei, que a conversa está só entre eu e você, né, Marli? Vamos deixar a Cirlei participar. Cirlei, por favor, se apresente para as pessoas, para que elas saibam quem você é e o que você veio fazer aqui em Itumbiara pelo servidor público. Isso mesmo. Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Boa tarde, não sei que horas, né, que vocês vão estar nos vendo. Eu me chamo Cirlei, eu sou enfermeira e estou na diretoria do Sindisaúde Goiás, que é o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS no estado de Goiás, todos os trabalhadores. Também faço parte, estou na direção do Sindicato dos Enfermeiros do estado de Goiás e também estou no Fórum Nacional de Enfermagem, que é uma entidade representativa da enfermagem em nível nacional. Pois bem, o motivo da nossa vinda aqui em Itumbiara não é a primeira vez, né? Vamos deixar isso aqui explicado. A gente já vem aqui há bastante tempo para reivindicar os direitos praticamente os mesmos, né? O problema ele sempre se repete. Direitos quais são? Tem um plano de carreira, né, que é para dizer o que o trabalhador tem direito, tem de dever, e esse plano de carreira, ele não vem sendo cumprido, né, aqui no município. Mas falando, volto já na questão do plano de carreira, mas falando em específico, né, do EPI, que foi citado, os agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, eles têm comprado o próprio uniforme para o uso, né, no trabalho, porque a gestão não tem fornecido com a mesma alegação, né, de sempre, que não tem recurso, que precisa fazer um estudo, né, o Sindisaúde, ele frequentemente envia cobranças oficiais, né, a gente manda o ofício, e é importante aqui dizer que o sindicato ele não é só para brigar com a gestão, né, a gente está sempre aberto ao diálogo. Quando a gente chega ao ponto, né, de endurecer nossas manifestações, é porque já não está tendo mais diálogo, não está tendo mais abertura, não tem resposta, né? A gente enviou um ofício recentemente pontuando cada problema, né, que está tendo aqui no município com a saúde, cada direito que não está sendo cumprido, e a resposta ela é genérica, na maioria delas, dizendo que precisa fazer um estudo financeiro para saber da possibilidade de pagar. Cirlei, você me desculpa, eu vou te interromper algumas vezes. Sim. Porque o meu papel aqui não é interromper, mas eu preciso sanar as dúvidas, né, que eventualmente surgem. Sim. Em primeiro lugar, você disse que não é a primeira vez que você vem aqui em Itumbiara. Sim. Há quanto tempo você vem aqui para tentar resolver esses problemas? Eu estou na direção do Sindisaúde desde 2020. Eu venho aqui desde 2020, mas o Sindisaúde vem aqui há muito mais tempo antes, quando eu ainda nem era da saúde. Tá, então, já definimos esse ponto de tempo. Então, a Sim. gestão anterior, que foi do Johnny, e a gestão atual, que é do mesmo prefeito, continua com os mesmos problemas. Exato. Tá. Os mesmos problemas. E assim, se está com problemas, você tem conhecimento que esses problemas eles existem desde a gestão anterior, que é do mesmo prefeito, o que de eficiente vocês estão fazendo? Ou o que vocês estão esperando que aconteça para resolver esse problema?
Porque Então, essa é a questão. Igual eu tava falando com a Marli, né? Sem querer pressionar vocês, pressionando, mas fica esse jogo de empurra. Um empurra pro outro, ninguém resolve nada, e tá tudo bem. Continua a situação do servidor do mesmo jeito. 1 ano, 2 anos, primeiro mandato, segundo mandato, e continua esse empurra. E o brasileiro, eu disse e vou repetir, ele é extremamente acomodado. Então, assim, eu tô querendo te dar um fecha aqui, pra gente ter uma noção de quanto tempo faz que vem essa luta de vocês com o gestor. Então, nós temos sim entrado com ações judiciais, né? A gente tem um escritório, né? Temos 3 escritórios né, com advogados, e a gente tenta sempre, como disse a Marli, a gente tenta sempre pela via do diálogo, que é o que a gente acredita, né? Que seja mais fácil. O diálogo, quando tem interesse das duas partes, né? E nesse caso, o Sindsaúde tem o interesse, né? Então falta o interesse da gestão. Quando tem interesse das partes, a gente consegue resolver mais fácil. Não tendo resolutividade, né, que é o que vem acontecendo aqui, a gente vai para vias judiciais. E nós temos vários processos judiciais de trabalhadores aqui do município, né, que vários já julgou, transitou em julgado e já estão, né, recebendo seus direitos. Outros vários processos estão em andamento. A gente sempre orienta o trabalhador a entrar com um processo individual, né? Porque se a gente entra com um coletivo, muitas vezes o sindicato é questionado de por que não entra com um processo coletivo, porque o direito é de todos. Primeiro, o processo coletivo, a ação coletiva, se ganhar, ganhamos todos. Se perder, todo mundo perde na mesma decisão. Então já não é muito interessante. Segundo, o processo individual, a ação individual, ela gera mais volume no judiciário, incomoda mais o judiciário. Então, e além do que, também, cada trabalhador tem um direito, um valor diferente a receber, entraram em anos diferentes na prefeitura. Então, a gente sempre orienta a entrar com processo individual. Inclusive, nesse momento, né, a gente está fazendo o recolhimento de documentos aqui no município, de todos os trabalhadores, né, que são filiados ao Sindsaúde ou não, os que não são, podem filiar. E estamos recolhendo documentos para ingressar novamente com ação contra o município no sentido da insalubridade. Porque o que acontece aqui com a insalubridade? A prefeitura até paga, mas paga de forma errada. Paga vinculando ao salário mínimo. E nós já temos decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que insalubridade deve ser paga sobre salário base. Então, aqui no município, os trabalhadores estão tendo também esse prejuízo de receber só no salário mínimo. O que eu estou tentando frisar aqui é o seguinte. Interessante esse ponto aí a respeito de entrar com ação coletiva e com ações individuais. É engraçado como é que todos os pontos a gente tem as pessoas, todo mundo gosta de dar uma de esperto, né? Aqui a gente tem muita gente esperta. São todos espertos. O gestor é esperto, o judiciário é esperto. Então, para incomodar o judiciário, ele poder fazer o trabalho dele, vocês fazem ações individuais para ter um volume maior de ação. Começa errado por aí. Então, assim, para o judiciário trabalhar, tem que ter muita ação para ele ficar incomodado e tirar o pé do chão e poder fazer o trabalho, que ele é muito bem pago, diga de passagem, né? Verdade. Até demais, é exagerado. E aí o prefeito sabe que está fazendo o pagamento errado e continua fazendo o pagamento errado. Os servidores estão sendo prejudicados, continuam prejudicados, e com todo respeito, senhoras, mas parece que vocês ficam enxugando o gelo. Com uma manifestação aqui, uma açãozinha ali. E eu tô te perguntando, Silé, quanto tempo você vem aqui para resolver o mesmo problema, para falar exatamente o que eu acabei de te falar. Parece que vocês ficam... Parece não, desculpa. Vocês ficam enxugando gelo para mim. Porque já tá o segundo mandato do gestor e continuam os mesmos problemas. E aí o servidor que está sendo prejudicado, ele tem que entrar com ação individual, esperar a justiça dar o ar da graça, porque todos são excelências. Eles não têm tempo. O tempo deles é escasso. Eles têm que trabalhar muito menos. E o servidor público, aquele que está lá na ponta, que faz a diferença, que faz o trabalho dele, não estou dizendo que os outros não fazem, né? Claro. Fazem mal. Mas o servidor que está lá na ponta, fazendo o trabalho dele, ele é o único prejudicado com essa história.
E vocês, como representantes, eu acho que vocês não estão cuidando de forma efetiva da causa. Por isso que eu falei sobre... Porque eu acredito, sinceramente, eu posso estar equivocado, é meu ponto de vista, né? Eu vou dar. Eu acho que o gestor, justiça, qualquer um dessas excelências, as majestades que ficam lá em cima, eles só vão manifestar, só vão tirar o pé do chão quando tiver uma paralisação. Quando tiver lá uns 3 mil servidores na praça, todo mundo parado, fazendo aquele barulho, tudo parado. Os órgãos da prefeitura parados. O hospital... Bom, o hospital não tem que fazer muita coisa para ele ficar parado, né? Porque ele é quase parado. Mas parar o hospital de forma definitiva. A população vai pagar por isso, é claro. Mas o gestor tem que fazer o papel dele. Já que o judiciário que deveria estar cobrando isso aí não faz, é isso que eu fico indignado. É bom a gente ressaltar de que a paralisação, a greve, a gente nunca descarta. Porque, como eu disse, né, no começo da minha fala, a gente sempre tenta pelo diálogo, porque a gente acredita que o diálogo pode resolver quando tem interesse para resolver. Uhum. Mas em momento nenhum a gente descarta, né? A gente começa com a manifestação, a gente já tem um prazo para continuar com essa manifestação, mas a manifestação, como bem você disse, ela não é eterna. Então a gente vai tomando outras vias, que vai caminhando para paralisação, e a greve ela não está descartada. A gente não descarta a greve. Eu sei que não está descartada. O problema não é a greve estar descartada, Sirlei. O problema é quando essa greve vai acontecer. Esse é o problema. É o que eu acabei de falar para vocês agora. Vocês ficam enxugando gelo. Já aconteceram, Walter, greves no estado. Já aconteceram no passado, né? Veja bem, para você fazer uma greve na saúde é muito delicado. Muito. Porque nós temos que ter, primeiro, compromisso em atendimento. Isso a população jamais tem que ser uma greve parcial, tem que ser muito bem estudado as coisas, porque na saúde você não pode ir ao extremo. Claro que Por não. isso que são as medidas que a gente vem tomando, né? Negociação. Falta mesmo o executivo ser mais preciso. Marli, deixa eu te interromper também. Marli, todo mundo sabe que uma greve na saúde é algo assim, muito complexo. Porque sem greve as pessoas já estão morrendo. Imagina com greve. Então, nós sabemos que tem que ser uma greve parcial, é uma greve complicada de ser planejada, e a população é que vai pagar. Só que o que eu não entendo é essa demora em fazer algo eficiente, porque o gestor, o que mais vocês querem para perceber que ele não tem diálogo, que ele não está preocupado com vocês, ele não dá mínima com o servidor? Porque se ele desse, ele estaria pagando tudo que o servidor tem de direito para começo de conversa. Isso não estaria existindo. Mas o gestor, ele nem dá diálogo. Ele nem dá oportunidade de diálogo. Afinal de contas, para falar com a excelência, manda o ofício, espera 1 mês, espera 2, aí vai ter a reunião para falar que não tem orçamento para isso e vocês vão embora com a mão na frente e outra atrás. Não é eficiente. Há quanto tempo vocês vão ficar trabalhando de forma não eficiente? É isso que eu estou questionando. Todo mundo aqui sabe o que tem que ser feito. Ninguém é bobo mais. Com a internet, a informação é muito difundida. É muito rápido, é muito eficiente divulgar uma ideia. É o que a gente está fazendo aqui agora. Todo mundo sabe que o prefeito ele não tá dando brecha para vocês, ele não dá moral para vocês, vamos falar assim. Não dá. E vocês ficam enxugando gelo. Não é eficiente. Não, gente. Walter, eu discordo com você, discordo, né, nessa questão, porque o que acontece? Nós precisamos pensar num todo, né? A gente está aqui debatendo saúde, certo? E a saúde ela precisa ser pontuada, ela precisa ser... já fizemos greve em estado de Goiás, já teve muita greve. O que precisa ser pontuado é que o prefeito, o atual, a gestão, ela precisa simplesmente se sensibilizar com o servidor e responder. Isso é da parte dele, isso não é da parte nossa. Ele precisa ter essa atitude de resolver as questões. Tanto é que a questão da implantação
do pessoal dos motoristas, precisa de uma lei local, né, uma lei municipal, para que isso mude. É só isso que a gente quer, que as coisas aconteçam, né, dentro, que a gente seja respondido, sem a gente precisar dramatizar, sem a gente precisar partir para o extremo. Se for preciso, sim, mas assim, primeiramente, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem as vias legais e nós estamos sendo respondidos, sim. Estamos sendo respondidos, porque muitas vezes a gente bate lá na porta 1 ou 2, 3 vezes, mas a gente é respondido. O sindicato ele tem credibilidade para isso. Essa é a forma que a gente usa, pressão popular, de ir para a rua, justamente para a gente ter as nossas respostas. E assim, vamos continuar dessa forma. Precisamos agir desse jeito. Está estabelecido o sindicato em Itumbiara, justamente para essas questões. Para a gente não dar mole, para a gente ir para cima mesmo. E o que precisar ser feito, a gente vai fazer. Marli, me conta uma coisa aqui. Você acabou de falar que vocês estão sendo respondidos. Que resposta vocês estão tendo? Walter, a questão precisa ser colocada de uma forma bem concreta. A gente não resolve 10 questões numa vez só. A gente resolve as questões uma por uma, certo? Uhum. Então, assim, igual eu acabei de citar para você, com a nossa luta de sindicato, de ir para a rua, resolvemos a questão do piso. É uma questão fechado o martelo. Poucos municípios têm o piso na situação que nós temos em Itumbiara. Por quê? Foi luta sindical. Certo? E nós temos aí várias demandas de categoria que são respondidas mediante uma pressão. Mediante uma pressão. E esse é o papel que nós estamos fazendo. De ir para a rua, muitas pessoas não veem isso como eficaz. Mas nós vemos que é através de uma ação na rua, é através que mexe. Tanto é que ontem fizeram pagamento de folha extra. Por quê? Porque uma manifestação estava sugerida no município. Mas é por esse caminho que a gente vai, Walter. Esse é o ponto que eu estou batendo. É por isso que eu perguntei para a Cirlei há quanto tempo ela vem aqui para resolver esses problemas. Para a gente estabelecer uma linha de tempo, há quanto tempo esse problema existe em Itumbiara? Sim. Existe há 3 anos. Peraí, 3 anos? Então o gestor atual era o gestor da gestão anterior também. Mas então é tudo mesmo gestor. Mas isso, Walter, na saúde, na educação, na segurança, sempre tem esses problemas que demora a resolução. Mas assim, é o brasileiro. É o brasileiro. Esse é o problema, Marli. É por isso que nós precisamos acordar. É isso que eu já falei 3 vezes. O brasileiro ele é acomodado. Então, nós criamos essa cultura de sempre deixar para depois, sempre postergar, enrolar, atrasar, demorar para resolver. Não pode demorar, é saúde. Sim. Você sabe melhor do que eu, qualquer outra pessoa. Aí é que entra. Saúde você não espera. Aí é que entra, que eu te falo, a consciência do servidor, a união do servidor. É isso que nós estamos buscando. A cada manifestação, nós temos tido êxito nisso, porque mais servidor tem se agregado para estar conosco e é o caminho. É o caminho. Eu repito, nenhum executivo quer servidor em rua, não. Isso promove, isso traz resposta. Marli, eu acho, eu estou tentando deixar meu ponto claro, eu vou tentar deixar ele mais claro ainda. Eu não acho eficiente essas ações. Por isso que eu estou falando tanto sobre greve ou paralisação, por exemplo. Porque eu sei que o gestor, ele não está dando a mínima para vocês. Eu achei engraçado quando você falou agora que vocês estão tendo resposta, por isso que eu te perguntei, que resposta? Então, assim, é claro que quando a gente tem manifestação popular, quando tem pressão, a gente sabe que aqui no Brasil o negócio anda. Nós temos políticos que fazem certos vídeos e que postam na internet que derruba até medida de governo federal. Pressão popular. Porque tem lá só 300 milhões de visualizações. Inclusive, pessoas perguntam, mas se o Brasil só tem 200 milhões de brasileiros, como é que tem 300 milhões de visualizações? Então, assim, a ignorância, ela prevalece aqui de forma inacreditável. Mas continuando, Marli,
essa parte de resposta é o que você mencionou anteriormente. Porque aqui eu falo as coisas baseado no que vocês me informam. Então, o Cirlei está aqui há muito tempo. Muito tempo quanto? 2, 3 anos. Tentando resolver problemas que existem, os mesmos problemas, do mesmo gestor, e que não é resolvido. Eu tô na saúde há 20 e poucos anos, né? 22. Desde que eu entrei pra saúde, que esse problema é crônico. Pois é, Marli, mas É o problema é crônico. que você está achando que isso é normal. Não tô achando que é normal. Por isso eu saí da minha casa hoje e fui pra rua. Por eu não achar que é normal, que eu tenho essa atitude. Agora, eu queria, sim, seguinte, que ficasse bem claro, que se todo servidor da prefeitura, de todos os municípios, ele tivesse essa consciência, nós não estaríamos onde nós estamos. Nós teríamos muito mais resposta, muito mais solução imediata. É isso que eu estou te falando. É o que eu estou batendo também, que eu estou explicando. Por que não vai todo mundo para a rua, para o serviço, na medida do possível, é claro, planeja a greve de vocês, porque saúde não dá para parar todo mundo, a gente sabe disso. Pode diminuir, mesmo assim a população vai pagar de forma com a vida, porque a saúde é isso, a pessoa morre se ela não tiver atendimento. Já está morrendo com o atendimento que tem. Imagina com a greve. Só que o gestor só vai ouvir vocês a partir do momento que doer. E assim, tem que doer muita gente para ele poder dar moral para vocês, senão ele não vai dar moral para vocês. A secretária de saúde não vai dar moral para vocês, vocês vão continuar recebendo uma porta na cara. A gente não tem verba. Aí marca outra reunião para daqui 2 meses. Não é eficiente, é isso que eu estou tentando dizer, Marli. Não é eficiente. Há quantos anos vocês estão tentando resolver problemas e não resolve? Em outros locais, a atitude drástica de uma greve, porque isso é algo drástico, é grave, né? É o fim da linha, mas é o que resolve. Porque geralmente a pessoa que está lá no poder não tem vergonha na cara. Ele não resolve o problema, ele não está nem aí. Não está afetando ele. Ou vocês acham que aquela manifestação na Praça da República agora afetou o prefeito de alguma forma? A secretária de saúde? Vocês acham que eles estão preocupados com isso? Sério. Não estão. Certeza. Então, Walter, tem 2 pontos que eu acho importante, né? Eu acredito, sim, né, no poder da manifestação, da organização, da participação dos trabalhadores. Eu vou citar aqui 2 exemplos, né? A Marli até já falou na questão do piso salarial da enfermagem, que aqui recebe o piso salarial de fato, como ele está na lei. Isso não acontece em todos os municípios. Em pouquíssimos municípios do estado de Goiás, inclusive, foi implantado o piso salarial. 98% ou talvez mais pagam como forma de complemento. Isso gera uma série de problemas para os trabalhadores, porque ele não é incorporado ao vencimento básico, as outras coisas não incidem. Então, esse é um ponto, né, que a categoria conquistou aqui com luta, né, com manifestação, indo para a rua, e foi um dos primeiros municípios a implantar o piso. A outra coisa que eu vejo como que surte efeito, a gente tinha até ontem um item do plano de carreira, que, né, tem outros, mas a progressão do plano de carreira ela estava atrasada há 1 ano, pouco mais de 1 ano. E devido à organização dos trabalhadores, né, para a manifestação de hoje, no dia de ontem o prefeito fez progredir os trabalhadores. Não foi de forma correta. Alguns, né, a gente está tendo relato, ainda não tivemos acesso a documentos, né, que é o que vai comprovar, mas a gente está tendo relato dos trabalhadores de que alguns recebeu de forma errada. Isso a gente vai avaliar, né, o nosso departamento jurídico vai avaliar para ver se não tiver sido correto, vai ser corrigido. A questão do terço de férias também, que o município paga, né, até o 20º dia do mês que a pessoa tira, estava atrasado, teria que ser até 20 de maio, para os que tiraram as férias em maio, também foi pago, né, no dia de ontem, e também o 13º da mesma forma, que é pago, né, no mês do aniversário, esses também foram resolvidos ontem. Então, a gente vê como resultado da luta, com certeza. Mas eu quero frisar aqui uma coisa, que eu acho que é o mais importante, que a população e os trabalhadores precisam estar atentos, que aqui no município de Itumbiara existe um projeto de desmonte do SUS, no município. Que projeto é esse? Implantação de organização social. OS. É pegar a saúde do município e entregar na mão de uma empresa privada, né? Porque só quem é muito inocente acredita que OS é uma entidade sem fins lucrativos. A gente
tem esse problema, né, no estado de Goiás, na Secretaria Estadual da Saúde, que desde que implantou é só problema. A gente sabe, né, e os trabalhadores, a população de Itumbiara também precisa saber que OS, ela é boa para 2 pessoas só, para o dono dela e para quem contrata ela. A fatia do bolo é só esses 2 pedaços. Os demais é só enganação, e aí tem perseguição a trabalhador, desvalorização. A gente tem relatos, né, e a gente comprova isso. As unidades do Estado que a gente vai, o material que é comprado pela organização social, ele é o de menor valor, de péssima qualidade. Por quê? Tem que sobrar dinheiro. Porque a conta, ela não fecha. Né? Se eu pego esse dinheiro aqui, que é para pagar esse pessoal, e dou para essa organização para pagar o mesmo, ela tem que ter o lucro dela. Então, a gente precisa entender o que é o projeto aqui. Os trabalhadores têm que despertar, né? Ir para a rua, proibir, porque uma vez que entra a OS, é só problema. Eles já chegam colocando normalmente espelho nas unidades, espelho por fora, né, vidros bonitos, mas por dentro é aquela velha história, né? Por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Então, eu quero deixar aqui frisado que a gente tem ciência, né, de qual que é a intenção da gestão de Itumbiara. Sirlei, então vamos esclarecer esse ponto, que eu acredito que as pessoas não têm exatamente a informação ainda, e vamos aproveitar vocês aqui agora. Se eu não me engano, foi a Marli que falou, agora há pouco, que a SOS já foi votada na Câmara. É isso mesmo, Marli? Não, o que foi votado antes era uma sociedade Serviço Social Autônomo, SSA, que na verdade é OS também, né? Que tinha votado era esse. Agora ele está com outro projeto, né? Que a Marli pode bem falar melhor. Que é isso da OS? Que é OS. Tá. Que muda o nome, mas o objetivo é o mesmo. Então vamos deixar claro para as pessoas. Então, o nosso gestor, ele está com a intenção e tem um projeto já na Câmara para ser votado de OS, ou ainda não tem esse projeto? Eu não tenho conhecimento desse projeto. Do outro, eu tenho que já foi votado, né? Que é da outra... Que é de tempos parecido atrás. com OS, né? Exatamente, muda Tá. só o nome. Então, o nosso gestor está pensando em implantar esse sistema aqui em Itumbiara. Sim. A impressão que eu tive da sua explicação é que seria uma forma de privatizar a saúde, o hospital. Isso. É a privatização. Então, os servidores públicos, o que vai acontecer com eles, no caso? Pois é, esse é um ponto muito grave, que no Estado a gente tem, né, o que aconteceu, o trabalhador, normalmente quando a OS assume, e aí eu quero aqui deixar, né, que o que a gente pensa, o que é a nossa opinião enquanto sindicato. Terceirizar a saúde é o atestado de incompetência do gestor público. Ele está dizendo que ele não dá conta e vai passar para outra pessoa. E tem outros interesses, né, os quais a gente sabe. O que acontece com o trabalhador normalmente quando chega? Isso aconteceu em Anápolis, que a saúde está toda terceirizada lá, até a atenção primária. A OS chega, normalmente ela fala para o servidor público, procura um lugar para você trabalhar, porque aqui é a gente que vai tomar conta agora. A OS não quer o servidor público lá. Ela quer alguém que ela possa manter no cabresto, né? Assediar, porque o servidor público, ele é normalmente quem denuncia as coisas erradas, né? Que vê, porque ele tem a estabilidade, né? Então, o servidor público ele não precisa se omitir, ficar sendo assediado, né? Calado. Então, é isso que acontece. A OS normalmente chega e expulsa o trabalhador da unidade. E aí você pode me dizer, mas ele vai para onde? Ele tem que procurar para onde ele ir. E nós temos exemplo no estado, tem um local lá que era o almoxarifado, né, do estado, da Secretaria Estadual da Saúde, e hoje lá nós temos mais de 2.000 servidores apenas cumprindo horário, tem médico, tem todo profissional do mais alto gabarito, né, com a formação excelente, que está apenas cumprindo horário dentro do almoxarifado. Né? As pessoas usam um termo que eu não gosto de falar, que lá é o depósito dos trabalhadores, né? Mas eu não concordo muito com esse termo, porque muitos estão lá até adoecidos porque ele gostaria de estar lá no hospital, por exemplo, na UTI, trabalhando, mas ele foi expulso da unidade pela OS. Tá. Sirlei, eu vou te perguntar, porque eu ouvi você agora, mas eu não acredito no que eu ouvi. Eu vou perguntar para que você deixe bem claro. Essa situação que você relatou agora, ela está acontecendo em Anápolis? Da terceirização, sim. Tá.
Esse depósito de funcionários... Esse é do Estado, da Secretaria Estado. Estadual de Saúde. Sim. Então, espera. Você está dizendo que existem prefeitos no estado de Goiás que estão terceirizando a saúde e aí eles estão tendo um segundo gasto com a mesma coisa. Ou seja, o servidor público que já está efetivado, ele continua pagando o salário dele para ele ficar parado em algum lugar. E agora ele tem uma segunda despesa para a saúde, que é a OS. Mas Sim. isso não faz sentido, não dá para acreditar nisso, tem certeza? Não está imaginando isso, não? Faz sentido pelo seguinte, vou te dar um exemplo. Em Anápolis, terceirizou os agentes comunitários de saúde, que é proibido por lei, inclusive. Foi lá e terceirizou, contratou. O Brasil é engraçado, é proibido por lei, mas acontece. Mas acontece. Contratou e aí é que vem o ponto-chave da OS. Os agentes comunitários de saúde de combate a endemias, eles têm um piso estabelecido por lei, que são 2 salários mínimos. Lá em Anápolis, eles entraram ganhando um salário mínimo. Metade do valor e somente isso. Então, o que é? Por isso que é lucrativo para a OS. Ela entra e contrata por preço bem menor, porque tem que sobrar, né? Tem que sobrar a grande parte lá. Então, esse é um ponto muito sério que a gente enfrenta, né, no estado, os trabalhadores todos adoecidos e todos os municípios, né, não é, eu citei Anápolis, mas a gente já tem a terceirização em Alto Paraíso, né, que está chegando projeto para a OS também. E é importante falar, Walter, que a OS ela não chega e toma conta de tudo, não. Vai entrando sorrateiro. Então, por isso que a gente sempre alerta o trabalhador. Vai começar ali no serviço de limpeza, ou no serviço do laboratório, não vai chegar de uma vez. Quando pensa que não, acontece igual está em Anápolis agora. Tudo terceirizado. E aí a gente vai ter aí um problema muito grave, né, terceirizando, porque além do problema de prejuízo para a população, porque não tem continuidade da assistência, não tem estímulo, porque o trabalhador está junto com o outro, faz a mesma função e recebe menos. A gente ainda tem um problema previdenciário, porque o trabalhador que é terceirizado, a contribuição previdenciária dele, ela não vai para o Fundo Municipal de Previdência, ela vai para o INSS. Com isso, colapsa o sistema previdenciário. O trabalhador que está agora, que chega a hora dele aposentar, não tem dinheiro lá, porque não teve depósito, não teve concursado novo para contribuir, né? Porque é uma roda. Quem está trabalhando contribui para quem está aposentado. Se não tem novo trabalhador, o dinheiro ele é findo. Isso aconteceu em Anápolis. A Previdência de Anápolis, ela faliu, né? O ISA hoje tem a maior dificuldade lá, tem até tipo uma loteria que eu não sei nem como que funciona, mas eu estava na Câmara Municipal no dia que aprovou isso, uma loteria do ISA, né, que é o Instituto de Anápolis. Então, assim, são problemas que se a gente for esmiuçar, a gente vê o tamanho que é o problema da terceirização. E aí, por isso que eu estou frisando isso, porque aqui em Itumbiara tem esse projeto e a gente precisa, né, o trabalhador, quero aqui conclamar, o trabalhador precisa despertar, entender o tamanho do prejuízo que é isso para você e para a comunidade, porque a comunidade também precisa estar a par disso. Vai trazer problema para a comunidade, né? Vai faltar as coisas, vai ter material de péssima qualidade. Para você ter uma noção, no Hugo, eu trabalho com pessoas que também trabalham no Hugo, em Goiás, e a gente frequentemente vê colegas chegando, né, na unidade onde a gente trabalha, chegando do Hugo. Outro dia uma enfermeira chegou chorando porque ela não tinha um abocate, que é o de puncionar, né, a veia, ela não tinha um adequado, ela teve que puncionar um idoso com um abocate sem ponta, a ponta robusta, porque compra do mais barato, né, não tem qualidade, e aí a pessoa, né, chorando. Então, traz um adoecimento para o trabalhador, né, por trabalhar de forma que já é precário, né, a condição já não é adequada. E com a terceirização, ela piora bastante, muito mesmo. Sirlei, eu nem sei o que dizer. Não sei o que dizer. Eu não tinha conhecimento disso que você acabou de relatar. Eu acho que eu ainda não acredito no que você acabou de relatar. Você pode acreditar. Porque tá certo que eu vivo no Brasil e quando algo não faz sentido, é a prática, né? É o comum, é o padrão. Mas isso que você relatou agora não pode acontecer. Porque se estiver acontecendo, a gente pode fechar, ir embora e esquecer. Porque o Brasil não vai dar certo nunca. Não tem como. O problema aqui não tem problema de dinheiro, né? Dinheiro que não falta. Não, dinheiro não falta. Dinheiro não falta.
Mas os nossos gestores, deixar um servidor efetivado, quer dizer, efetivo, parado, e colocar um OS, eu imagino por que ele coloca, por que ele faz essa jogada. Não podemos falar, porque não tem provas, é claro, para complicar, né? Porque fere o ego deles, e aí tem que entrar com ação judicial, mas é explícito. E o servidor de Tumbiara, por exemplo, o que ele tem que fazer, coitado? Isso é interessante. Os servidores de Tumbiara vão ter que refletir sobre esse toque que você deu agora a respeito da OS entrar devagar no ambiente de trabalho dele. Entra com uma equipe de limpeza, por exemplo. Sim. Entra com uma equipe de guardas para vigiar, né, segurança. Eu já vi essa jogada já em outros locais também, inclusive. E aí o servidor, bom, pelo que eu entendi, o que eu recomendo, pela pouca experiência que eu tenho, é que o servidor, se ele não manifestar, se ele não participar dessas manifestações que a Marli organiza, que vocês organizam, se ele não gritar para o gestor perceber e ouvir que ele não pode fazer o que ele quer para atingir os fins que ele deseja, esse servidor está perdido. E a população, pior ainda. O servidor está ruim, mas a população está bem pior. Sim. Porque do jeito que anda o atendimento do municipal, a obra do cais, que nunca fica pronta, não para os aditivos para a obra do cais, se a população não acordar, porque não estou doente, então não estou preocupado com isso não. Geralmente só quem está com um filho doente ou quem está com problema de saúde é que preocupa com isso, e às vezes nem preocupa, na verdade. São pessoas humildes, extremamente simples, e eles não preocupam com isso. Mas a nossa situação ela é muito ruim. Muito pior do que eu imaginava. E a chance dela piorar bem mais é alta. Muito alta. Então, assim, que bom que vocês aceitaram o convite para vir aqui, para que a gente pudesse fazer esse registro. Tomara que as pessoas ouçam você, ouçam a Marli e acordem. Porque só vocês enxugando o gelo, com todo respeito, não vai resolver o problema. A população em massa tem que apoiar. Os servidores, é loucura os servidores não estar naquela manifestação de hoje, com o que vocês estão relatando aqui. É loucura, não é falta de compromisso ou comodismo. É loucura, é insanidade. Então, Walter, a gente sabe que o que aconteceu ontem aqui foi o cerceamento, né? Nítido, de impedir, de enganar as pessoas, né, para comparecer. Mas a gente ainda teve, né, a participação de bastante pessoas lá que não ficaram satisfeitas, né, com certeza, com o que foi pago ontem, porque, como eu disse, né, o que ele fez ontem foi o melzinho na chupeta, de forma ainda errada, né, porque não ficou correta ainda, quem recebeu ainda recebeu faltando, outros nem receberam, mas a gente continua, né, estimulando os trabalhadores e, assim, de fato, a gente sempre incentiva, né, e provoca o trabalhador, e trazendo essas informações que eu trago, isso daqui a gente fala, não é para assustar ninguém não, isso é a realidade, né, a gente não está assombrando ninguém não, porque OS, né, que a gente sabe, né, a Marli depois pode explicar mais, a gente sabe que aqui é o que eles estão focados é isso, e a gente tem problemas seríssimos com o OS no estado, eu acho que todo mundo acompanha, você, né, que é uma pessoa da comunicação, dos problemas graves que a gente teve no estado, por exemplo, com prisão do ex-secretário estadual da saúde, com prisão do secretário de saúde de Goiânia, né, por conta de desvios nas OS que geriam as maternidades. Então, o histórico ele é sempre o mesmo, parecido, porque o objetivo é o mesmo. Então, não tem como o resultado, né, ser diferente, como eu disse no começo. E aí fala, você já está acusando? Não, eu estou falando de fato que aconteceu. De Goiânia, né, do ex-secretário e do estado de Goiás também, né, que nós todos vimos, e sempre a gente está acompanhando rolo, problema de desvio das OS, né, na saúde. O engraçado é que a gente já tem o histórico, como os exemplos que você acabou de citar, de secretário de saúde preso e tudo mais, e aqui em Tumbiara parece que está tentando ser implementado. Sim. Parece não, está tentando ser implementado. Sim. Então nós já sabemos o que vai acontecer, por que vai acontecer, o resultado disso.
E mesmo assim acontece. O engraçado é isso, né? Porque precisa da comunidade, principalmente, participar junto com os trabalhadores, porque isso é algo que afeta todo mundo. Se desvia um dinheiro do Estado, por exemplo, é o dinheiro do contribuinte, do cidadão, é o dinheiro do direito do trabalhador que deixou de ser pago, né, para ser entregue para a organização social. É conscientização, a gente precisa conscientizar. Sair do comodismo de achar assim, isso aí todo mundo faz. A gente não pode achar isso normal de todo mundo faz. Você disse tudo agora, Cirlei. O brasileiro ele é muito acomodado. Se ele não estiver literalmente morrendo, e quando ele está morrendo, é aí que não vai manifestar mesmo. É o parente mais próximo que vai manifestar. E esse é o ponto, Walter, esse é o ponto, né? A gente não trabalha, eu não trabalho por mim, eu não luto por mim, eu luto pelo coletivo, pelo interesse coletivo. Quem é o coletivo? É a sociedade, é o trabalhador, é a população, né? A gente precisa entender que o problema não é só se o meu direito eu estou aqui recebendo certo, mas o outro colega não está, o problema é meu também. Isso é interessante o ponto que você ressaltou agora, porque o brasileiro ele não entende, né? Tem a manifestação de vocês lá na praça. O pessoal passa, olha, não dá moral, não quer saber o que é, porque ele vai cuidar do problema da vida dele, pronto. Mas tem um detalhe. Amanhã, quando o filho dele estiver doente e ele for lá para a recepção do municipal, Sim. Ele vai lembrar da manifestação. Daquelas senhoras que estavam lá na praça, perdendo o tempo delas com aquela bobeira que elas estavam fazendo. Aí ele vai lembrar. Quando o filho dele estiver com 40 graus de febre, no banco, lá do hospital municipal, esperando há 3 horas. Aí ele lembra da manifestação. Lembra. E o que a gente faz aqui é tentar conscientizar as pessoas para que esse quadro não aconteça. Então, apoiem. Não pense que servidor público, não, você trabalha numa empresa privada, o servidor público não tem nada a ver com sua vida. Ele tem tudo a ver com sua vida. Então, vai chegar o momento que você vai se lembrar daquele servidor público que estava no sol quente lá, manifestando. Bem provável que vai lembrar, sim. Só não vai ser boa a situação. Isso. Marli, você quer falar sobre OS? Você quer falar sobre OS em Itumbiara? Eu quero só... como a Cirlei vem falando, né? Eles estão... O Cine Saúde está muito atuante, né, no Estado em relação às OS. E ela citou vários exemplos aí e que uma implantação de uma OS aqui em Itumbiara não será diferente. Eu só pergunto, por que uma implantação? Por que a prefeitura quer passar esse direito para uma empresa gerenciar? É incompetência? Não tem pessoas que a prefeitura possa falar, não, aqui, ó, o secretário da saúde vai gerenciar, os coordenadores, os diretores da saúde vão coordenar, nós não vamos entregar na mão de OS. Deixa eu te perguntar algo antes, do seu ponto aí, desculpa eu interromper seu raciocínio. O prefeito ele pode simplesmente acordar um dia e tomar essa decisão e pronto, sem justificativa alguma, como você está argumentando agora? Essa decisão, ela já foi tomada. Ela já foi tá? tomada. Já existe uma licitação no Conselho de Saúde, já foi aprovada lá, certo? Essa licitação, que a empresa vai vir e vai gerenciar a parte da saúde. Então, quando fala gerenciar a saúde, é um todo. Compras, procedimentos, é tudo. Enfermagem, medicina, tudo. Ele vai gerenciar tudo. Então, voltando lá, o porquê que as prefeituras estão fazendo isso? Eu só vejo 2 razões. Primeiro, comodidade de passar a obrigação para uma empresa e não ter nada a ver com isso. Primeiro. Segundo, financeiramente. É viável? Por que as prefeituras estão colocando empresa para fazer o trabalho que é dela? Então, tem 2 pontos aí. O financeiro, que a gente não vai abordar esse lado aí, que a gente só sabe que é bom para os 2 lados, né? É bom para o lado da empresa, é bom para o lado da prefeitura. Os desfalques que tem, os crimes que tem, tudo vem aí. Então, a gente só está aceitando uma coisa que é ruim, que é péssima. Sendo que a prefeitura ela tem condição, sim, de manter a saúde, ter bons administradores,
ter bons coordenadores, ter bons diretores da saúde, pessoas capacitadas dentro da área, né, dentro da área da saúde, que entenda o que é saúde. Não pegar alguém lá que convém e colocar, tá, por interesses financeiros. É colocar ali alguém que entende mesmo de saúde e que ela vai funcionar, que haja cobrança para que ela funcione. Não simplesmente vir com uma solução pronta, né, com esses dois interesses, financeiro e comodidade. A prefeitura não tem nada com isso. Transfere a responsabilidade, Transfere. né? É fácil. Eu entendi. Claro que a gente não vai entrar em detalhes ou acusar ninguém de interesse financeiro, porque nós não temos provas, né? Mas nós temos exemplos no estado de Goiás. E a pergunta é essa que eu te fiz agora. O prefeito ele acorda um dia e, sem justificativa alguma, ele determina que a saúde da cidade vai ser terceirizada. E tá tudo bem. O caminho é esse, então. Os vereadores eles não devem fazer nada. O vereador antigamente era para fiscalizar o executivo, mas eu já falei isso, tá redundante, né? Mas os vereadores não poderiam tomar alguma atitude, falar, prefeito, qual a justificativa para terceirizar? É isso que a gente espera. É isso que a gente espera dos vereadores. Hoje, na manifestação, a gente chamou essa responsabilidade, porque o vereador ele é eleito para fiscalizar, né? Para fiscalizar. Não simplesmente para um projeto chegar lá na Câmara e ele simplesmente assinar. Sabe? Ele simplesmente assinar. Ele foi debater esse projeto com o pessoal da saúde, ele está a par dessa situação para saber o quão é prejudicial, né? Se a população quer. Eu tenho ido para a Câmara para conscientizar o pessoal de projetos vergonhosos. Você mesmo sabe do último que teve aí, né? Do projeto, não, projetos eu conheço todos, porque eu pesquisei, eu já tenho material, eu estou postergando, mas eu tenho todos os projetos de todos os vereadores. Eu já prometi o dossiê de cada um deles. Eu estou falando do último aí, que queria um aumento de 4.500, fomos para a Câmara, para quê? Para dizer, vereador, acorda, né? Então, assim, tudo que é levado para a Câmara é assinado, batido martelo, entendeu? E é esse compromisso que a gente pede aos vereadores, né? De não simplesmente aprovarem os projetos, um projeto desse vai trazer um problema para a saúde, que inicialmente é tudo maquiado, né, Sirlei? Mas, Marli, é engraçado. Eu tô achando engraçado o seu ponto de vista agora, porque para uma turma de vereadores que votaram a favor de receber um benefício de R$ 4.500 da população, sabendo que a população discordava disso, porque eu estava no dia da sessão, que você foi destratado, inclusive, você realmente acredita que tem vereador preocupado com o bem-estar de alguém aqui relacionado à saúde? É por isso que a gente foi para a rua hoje, e vamos reforçar aqui agora, pedir encarecidamente que os vereadores olhem essa questão, principalmente essa questão da saúde, que é uma questão emergencial. A UES está batendo na porta, está chegando, né? Nós devemos simplesmente aceitar, porque está sendo feito em vários lugares? Não, nós precisamos ver se esse projeto ele vai beneficiar a população, se ele vai trazer a clareza nos cofres públicos, porque é o nosso dinheiro, né? Não é uma empresa chegar aqui, como já aconteceu no São Marcos, né? A empresa veio, deu todo aquele problema, né, financeiro, a empresa foi embora, só colocou outra no lugar. Só colocou outra no lugar. Então, já aconteceu o problema financeiro aqui em Tumbiara, no São Marcos. Ele já aconteceu por questões financeiras. Então, assim, fica o pedido, né, para os vereadores estarem analisando, né, que vai ser feito da saúde da cidade de Tumbiara. Walter, se você me permite, completando a fala da Marli, já também para finalizar minha fala, a questão financeira. Essa é a lembrança que fica de todas as OS que vão embora.
A história é igualzinha para todas. Como aconteceu aqui em Tumbiara, aconteceu em São Luís de Montes Belo, que era a mesma, e Jaraguá. E aí, em todas as demais, a OS entra, daí por algum motivo ela, quando tem mais interesse, ela sai e sempre, 100% dos casos, ela vai embora sem fazer o acerto trabalhista com os trabalhadores. Isso, a gente fez manifestação, protesto aqui em Tumbiara por conta disso, que aconteceu isso também, né? Não pagou, vai embora sem pagar salário, sem pagar direito trabalhista, entra a outra OS e diz que não tem que pagar porque não foi ela que contratou o trabalhador, a que saiu fala que não recebeu do prefeito ou do governador, que não tem dinheiro para pagar, o governador ou o prefeito fala que passou e a OS que não pagou, é essa lambança, sempre a mesma história, não muda. Então, assim, mais uma vez, gente, a OS é péssima para a saúde, é péssima para todo lugar, terceirização é péssima. Cada um quer pegar o pedaço do bolo, mas na hora de assumir a responsabilidade, um joga para o outro. É isso. Senhoras, coincidência ou não, eu trabalhei no São Marcos nesse período que vocês estão mencionando. E eu me lembro como se fosse ontem, em um certo ano, que nós ficamos 4 meses sem receber. Eu trabalhei no São Marcos. Você sabe como é, então. Então, o que vocês estão falando, eu sei exatamente o que é. Eu lembro que eu fiquei louco na época. 4 meses sem receber. E tá tudo bem. Então, fica a dica para a população da cidade, na verdade. Não pense que a manifestação do servidor vai afetar só a vida dele. Não. É a sua. É a sua que está em casa. Especialmente caso você tenha um filho, uma criança de 2, de 3 anos, ela tiver uma febre, você for uma pessoa mais simples, não tem tantos recursos financeiros, e tiver que correr lá para o hospital municipal para ter um atendimento gratuito que o município oferece. Quer dizer, deixa eu fazer uma correção, não é gratuito, porque ele está sendo pago, e muito bem pago. Sim. Mas, nessa hora, você vai se recordar da manifestação daquelas servidoras. E aí, provavelmente, a partir desse dia, você vai dar um pouco mais de atenção, apoiar a causa delas, porque é a sua também. Porque essas pessoas estão aqui, o trabalho delas é cuidar da sua família, trocando em miúdos. Elas cuidam da sua família, do bem-estar da sua família. Quando tem uma pessoa com enfermidade, uma pessoa doente, são essas pessoas que estão aqui falando comigo que cuidam da sua família. Então, dê o valor necessário, porque a causa delas é mais que nobre. Elas precisam viver, elas precisam do salário, elas precisam das conquistas que elas já obtiveram e que o prefeito não está cumprindo. Então é por isso que elas estão lutando. Nada mais. Ninguém aqui quer favor, ninguém quer um benefício extra, não. Tipo aquele dos vereadores de R$ 4.500, por exemplo. Não, elas não estão pedindo isso. É só o salário delas. Queremos agradecer em nome do Cine Saúde, né, o espaço aqui que você nos concede, dizer da importância, né, desse espaço na conscientização, tanto da população quanto dos trabalhadores aqui do município, né? Quando a gente defende o direito do trabalhador em dia, a gente está defendendo o direito do comerciante, né? Porque se o trabalhador recebe menos, ele vai comprar menos, então isso tem reflexo direto. E além disso, a gente defende o fortalecimento do SUS, né? Nossa bandeira é um SUS forte, uma saúde de qualidade que seja gerida, né, pelo gestor municipal e não por empresa com interesse financeiro. Então, nós queremos aqui agradecer, tá, Walter, por esse espaço tão importante, dizer que o Cine Saúde segue firme, né, com os trabalhadores aqui de Tumbiara e também dá um puxão de orelha, né, nos trabalhadores aqui de Tumbiara, que não pode se deixar enganar com qualquer coisa, né, o que foi feito ontem foi importante, com certeza, né, era o direito que estava atrasado, mas que a gente não se dê já por satisfeito, porque ainda tem muito direito aqui, né, para ser cumprido, e a gente vai continuar junto e esperamos que na próxima vocês estejam todos e todas, né, junto conosco, e viva o SUS e viva a classe trabalhadora. Shirley, então, eu vou aproveitar a sua deixa e explicar que não há necessidade de me agradecer, porque esse espaço que eu crio, eu acredito que é uma obrigação, como cidadão, de criar um espaço como esse para dar voz para pessoas como vocês. Porque, na verdade, isso é benefício para mim. Porque se tiver uma saúde boa,
se tiver um bom atendimento, um bom hospital, quando eu precisar, eu vou ter esse atendimento. De certa forma, isso até volta para mim, mas eu quero deixar isso claro. O espaço que eu criei não é para você agradecer. É eu que tenho que agradecer a presença de vocês aqui. Mas é uma obrigação minha, como cidadão. É isso que eu queria deixar claro. Tá bom, te parabenizar pelo trabalho tão Muito importante obrigado, para a tá? comunidade. E aproveitando também, eu queria, para que eu não deixe passar nada batido aqui na nossa conversa, apesar que algumas coisas passam ainda, mas a respeito do piso que vocês mencionaram, né? Que Itumbiara é uma das poucas cidades que tem o piso, né? E as outras não têm. E vocês comentaram isso, eu tenho certeza que não foi essa a intenção, mas de certa forma enfatizando, né? Nossa, o nosso gestor aqui, ele paga o piso, que maravilha, que homem maravilhoso. Ele não está fazendo nada além da obrigação dele. Com certeza. Nada. É o que está na lei. Ele só está cumprindo a lei. Mas o Brasil é um país tão estranho, tão averso, que quando tem um gestor que cumpre a lei, ele vira herói. Olha que maravilha, aqui tem isso. Esse benefício ele existe aqui. E não passa da obrigação dele. Assim, só enfatizar, Walter, né, que a gente focou na questão da conquista, né, da classe trabalhadora, que foi com luta, não foi fácil. Não foi aprovado lá em Brasília e no outro dia o prefeito de Itumbiara já implantou. Teve que ter luta, teve que ter manifestação, teve que ter reunião, né, teve que ter empenho. Então, que fique, né, registrado que é mérito da classe trabalhadora, né? O gestor ele está fazendo a obrigação dele, nada mais do que isso. Na verdade, aqui nada é fácil, né, Cirlei? Nem para os nossos vereadores que dançou com aquele projeto 4.500 foi fácil, eles não conseguiram. Até para eles está começando a ficar difícil. Imagina para nós. Marli, fica à vontade. Não, só me despedir aqui dizendo que a luta ela é válida, a luta ela é soberana e que estamos aqui à disposição, né, trazendo a regional do Centro de Saúde para Itumbiara, para somar, né, para atender o servidor público. E é isso aí, é rua, é manifesto quando não estiver sendo cumprido os nossos direitos, não vamos nos calar, porque temos a obrigação, temos o dever e o direito de se manifestar. Esse é o nosso posicionamento e sempre que for preciso, estaremos prontos para fazer o que foi feito hoje. Perfeito. Bom, não há necessidade de dizer, mas eu vou reforçar, o espaço está aberto para vocês sempre que necessário. Foi um prazer ter todos vocês aqui e muito obrigado pelos esclarecimentos.